Vamos começar a exposição da concepção do que Brunelleschi chama de coletivismo burocrático. Brunelleschi escreve um livro, um pequeno ensaio, que teriam 3 partes. Uma primeira parte sobre a União Soviética, sobre o coletivismo burocrático, uma segunda parte sobre os países totalitários fascistas, Itália e Alemanha, e uma terceira parte sobre os Estados Unidos de Roosevelt. E o nome do livro se intitula A Burocratização do Mundo. Então, a burocratização do mundo teriam 3 capítulos, porque são 3 modelos, ou 3 formas, ou 3 estágios de burocratização do mundo. O coletivismo burocrático, que realiza completamente a burocratização do mundo, cujo local de experiência é a União Soviética. O segundo capítulo, que não é publicado em 1939, né, mas que seria sobre Itália e Alemanha, e o terceiro capítulo, que é sobre os Estados Unidos. Qual é o ponto de partida do Ritz no seu conceito de coletivismo burocrático? Há um ponto de partida teórico e histórico. O ponto de partida teórico é, se quisermos, aquilo que foi a própria teoria da Revolução Russa, né? De algum modo elaborada por Trotsky e por Lenin, né? São 2 elaborações teóricas que ocorrem com divergências em 1905 e que em abril de 1917 se aproxima, que é a seguinte tese: na Rússia não se realizaram ainda as transformações burguesas do ponto de vista econômico, social e político, tá? Transformações essas que a Revolução Burguesa, seja na França, seja na Inglaterra, realizou. Fundamentalmente, a superação das relações pré-capitalistas no campo, portanto, a concentração feudal ou semi-feudal da terra. E essa concentração é o que impediria, digamos assim, o desenvolvimento das forças produtivas propriamente capitalistas, que são as forças produtivas industriais. A sociedade russa é, do ponto de vista econômico, portanto, uma sociedade de desenvolvimento capitalista incipiente, né, com uma grande presença de relações feudais ou semi-feudais, fundamentalmente semi-feudais, porque a servidão foi suspensa nos anos 70, de 1871 1872, e, portanto, havia ainda formas, digamos assim, consuetudinárias, né, de relações ainda feudais, semifeudais, etc., mais ou menos como ocorreu quando acabou a escravidão negra no Brasil, e que, de algum modo, ainda muitos ex-escravos permaneceram nas terras e na casa dos seus senhores em relações ainda escravistas, né? Se tratava, portanto, de realizar na Rússia uma revolução burguesa. Isso era um consenso, digamos assim, na esquerda russa, né? Tanto os mencheviques compreendiam isso, quanto os bolcheviques, quanto o grupo do Trotsky compreendia isso. A questão a grande divergência é que, para os mencheviques, se tratava quase de um silogismo. Se a revolução é burguesa, quem a realiza é a burguesia, né? O Lenin e Trotsky diziam que não era bem assim, porque a burguesia não tinha nem força social, nem interesse econômico de realizar essa revolução burguesa antifeudal. Não tinha porquê, seja porque mantinha relações pessoais, políticas, econômicas, sociais com a classe dos senhores feudais, né? Seja porque não havia força política mesmo, era uma classe muito minoritária.
A divergência entre Trotsky e Lenin, e aí eu vou dizer que a interpretação do próprio Trotsky, então, o modo como Trotsky, de modo muito elegante, formula sua divergência com Lenin, é que Lenin, segundo Trotsky, tinha uma fórmula algébrica, né, para a revolução. O Lenin compreendia que a revolução democrático-burguesa não seria realizada pela burguesia, seria realizada por uma aliança entre operários e camponeses. O governo que se instauraria seria uma ditadura democrática de operários e camponeses. Por que essa é uma fórmula algébrica? Porque não definia qual das duas classes sociais, se o proletariado ou o campesinato, teria hegemonia política nesse governo revolucionário. O Trotsky avaliava que o campesinato russo, muito disperso, geograficamente disperso, né, não tinha força política de ter hegemonia. Portanto, para ele, se tratava de uma revolução operária, uma revolução proletária, apoiada pelos camponeses. Bom, ele diz, o Trotsky, que essa divergência se acaba em 17, a partir das teses de abril do Lenin, e a partir da própria experiência do movimento operário com a existência dos soviets, né, a retomada dos soviets, que apareceram em 1905 e reaparece na Revolução de Fevereiro-Março de 1917. Pois bem, digamos assim, esse equacionamento de que a revolução é burguesa, mas quem a faz não é a burguesia, né? Quem a faz é um governo de operários e camponeses, né, sob a hegemonia do proletariado. Então, em 17 não há mais divergência entre Lenin e Trotsky nisso, é por isso que permite a entrada do Trotsky no partido do Lenin, no Partido Social-Democrata Bolchevique. Isso implicava uma outra coisa, que o proletariado, apoiado pelos camponeses, assumiria o poder. E isso se colocaria a seguinte questão: o proletariado, apoiado pelo campesinato, toma o poder, realiza as tarefas democráticas que a burguesia não pôde realizar, e o proletariado faz o quê com este poder? O proletariado vai desenvolver o capitalismo, enfim, o que resta ao proletariado? Aí tem um outro lado do que o Trotsky chama da teoria da revolução permanente, né? A Revolução Russa, né, era pensada como o estopim de um movimento revolucionário em toda a Europa, particularmente na Alemanha. E por que particularmente na Alemanha? Porque a Alemanha foi o país capitalista que nas décadas anteriores mais desenvolveu forças produtivas e que possuía um movimento operário mais organizado, mais mobilizado, de maior cultura, etc., da Europa. Portanto, a ideia de que a Revolução Russa fosse salva em seu projeto socialista por uma revolução na Alemanha. Essa revolução não ocorreu. E diz Uritz, não apenas por traição da social-democracia alemã, mas é porque o proletariado alemão não é revolucionário, né? Não constitui a cultura do proletariado alemão uma cultura revolucionária, não possui uma psique revolucionária, não possui um ânimo revolucionário. O ponto de partida do Uritz é a teoria da revolução permanente, é a teoria trotskiana, leniniana da Revolução de 1917. Né? A Revolução Russa precisaria desencadear um processo revolucionário em toda a Europa, se não toda a Europa, pelo menos na Alemanha. Ocorrida a Revolução na Alemanha, se tivesse duas coisas: forças produtivas e um proletariado culto, experiente, né? Com formação técnica, com autonomia política, etc., de modo que a Revolução Russa não ficasse isolada. Ora, essa revolução não ocorre, né? E a questão que o Bruno Uritz se coloca é a seguinte: né? Passados 20 anos da Revolução Russa, é preciso não mais considerar a experiência social russa como uma experiência em transição,
mas que é preciso considerar, essa é a primeira tese dele, considerar que se cristalizaram relações sociais na Rússia. Que as relações sociais da Rússia não estão em transição, não são transitórias, mas que elas já se fixaram, elas já resultaram em formas, digamos, positivas de relações sociais. E essas relações sociais que, digamos assim, que resultaram de 20 anos da Revolução Russa, né? Ele escreve em 39, portanto 22 anos, essas relações sociais têm um marco importante, que foi a industrialização acelerada, né? Que implicou não apenas um esforço estatal para industrializar, mas significou a estatização de todas as pequenas fábricas, de todas as pequenas oficinas, de todo o trabalho artesanal, há um esforço, assim como Marx diz que há um esforço da corporação de ofício para a manufatura, de juntar todas as forças produtivas no mesmo canto, né? E toda a força de trabalho no mesmo local, sob a mesma direção, sob a mesma disciplina, há um esforço nesse sentido que tem como base a expropriação dos camponeses. Aquilo que na tradição socialista a gente chama de coletivização da terra, né? Uma coletivização que foi forçada, etc. Né? Durante a qual, nos primeiros anos, morreram 4 milhões de pessoas de fome, de doença, pelo simples fato de que você não toma terra de camponês. Bom, a Revolução Russa deu terra para os camponeses, né? A Revolução Russa fez a reforma agrária, deu terra para os camponeses, né? A partir de 21 se realiza, quando acaba a Guerra Civil, começa uma política econômica do Estado de favorecer a pequena produção mercantil, né? E a partir de 28, quando começa o primeiro plano quinquenal, os camponeses são expropriados. O que ocorre? Há uma estatização da terra sob duas formas. Sob a forma de fazendas estatais, os sovkhozes, né? E sob a forma das cooperativas, a que os camponeses não aderiram voluntariamente, mas a que os camponeses foram forçados a aderir, né? Portanto, você tem duas formas, na verdade, de propriedade estatal, né? A propriedade estatal das fazendas estatais e a propriedade estatal, digamos assim, das cooperativas involuntárias. Se calcula, o Bruno Litz cita dados do próprio Trotsky, que apenas 37% da produção das cooperativas ficavam nas próprias cooperativas. Certo? Portanto, quase 2/3 era, digamos assim, apropriado pelo Estado. E isso descontados os gastos com energia, com o uso de tratores, a venda de sementes, etc, etc. Bom, portanto, há, do ponto de vista econômico, uma economia nova na Rússia, para a Rússia, mas não só para a Rússia, mas para o mundo capitalista como um todo, né? Uma economia completamente estatizada. A terra totalmente nacionalizada, sob essas duas formas, né? Da cooperativa sob controle do Estado e das fazendas estatais, e a indústria completamente estatizada. Junto com a indústria, o comércio e os transportes. Né? Bom, portanto, a economia inteiramente estatizada. Quando ocorre o primeiro plano quinquenal, o Trotsky chega a avaliar que o stalinismo, que a burocracia stalinista estava sendo forçada pelo proletariado a assumir uma política que ela não desejava, né, que era a política da industrialização acelerada. Né. Ele considerava uma vitória da esquerda, né, o Trotsky.
Ora, a avaliação do Ritz, dito de uma maneira direta e simples, a nacionalização completa da economia, que nesse caso significa a estatização da economia, significa, na prática, a constituição de uma propriedade de classe dos meios de produção e, portanto, a constituição da burocracia como uma classe social. Границы стимулы, вам пожелать счастливых лет. Учитель, вождь и друг любимый, родному Сталину привет! Isso significa algumas diferenças fundamentais com Trotsky. Por quê? Porque no livro de 36, A Revolução Traída, no capítulo 9, intitulado O que é a URSS, a URSS, Trotsky vai definir a seguinte coisa: a nacionalização dos meios de produção, a estatização dos meios de produção, portanto, tanto da indústria como da terra, se constitui na base econômica do Estado operário. E ele elabora, portanto, uma teoria sofisticada, digamos assim, de Estado operário, que é a seguinte coisa: o fato de que a burguesia foi expropriada e os meios de produção foram concentrados no Estado é uma consequência da Revolução Proletária, portanto, é uma expropriação proletária da burguesia. Portanto, não há mais burguesia, a burguesia foi expropriada, né, e foi expropriada por uma revolução proletária, ainda que quem tenha executado essa expropriação tenha sido a burocracia. Mas ele avaliava que a burocracia tinha sido forçada, digamos assim, com a crise, porque em 28 tem uma crise econômica. A crise de 29, que se manifesta na Bolsa de Valores de Nova York, na verdade tem seus primeiros sintomas antes. Começa uma crise de abastecimento na União Soviética em 28. E essa crise de abastecimento tem uma raiz simples. Qual é a raiz? Os camponeses, o Estado não consegue garantir tratores, transporte, insumos, etc., para o campo. Qual a medida que o governo stalinista toma? E com isso Bukharin, né, que era contra essa medida, é afastado. A medida é a expropriação dos camponeses, com a coletivização da terra, portanto, com a cooperativização forçada, tá certo? E, com base nisso, né, a industrialização forçada. Para Trotsky, essa é uma vitória, digamos assim, do proletariado sobre a burocracia, que foi obrigada a romper com a chamada ala de direita, que era o Bukharin, que era contra a política de coletivização forçada e que era contra a industrialização acelerada, tá certo? Então, Trotsky avalia que foi uma vitória, digamos, ainda impacto da Revolução de Outubro de 17, 11 anos depois, quando não há mais democracia operária, a burocracia ter tomado essas decisões, tá certo? Portanto, o que se constituía na União Soviética era um Estado operário. Por que o Estado operário? Porque a base desse Estado, de produção da burguesia, como uma vitória do proletariado. Tá? Só que como esse Estado operário, essa expropriação,
essas bases econômicas não estão, nenhuma dessas coisas, sob controle democrático da classe operária, do proletariado, o que se tem ali é um Estado operário degenerado. Ora, na perspectiva do Ritz, não é isso que ocorre. E aí o Ritz vai para uma referência mais mundial, digamos assim. Foi a tese que o Ritz defende, de que, na verdade, o processo de estatização dos meios de produção não é um fenômeno exclusivo nem específico da Rússia pós-revolucionária. De que há um processo de fusão entre economia e Estado, que tem na União Soviética, digamos assim, a sua expressão mais consolidada, mas que se realiza fracionalmente ou parcialmente na Alemanha, na Itália, e nos Estados Unidos, com o New Deal, sob o governo Roosevelt, já começa a ocorrer também nos Estados Unidos. Portanto, se teria, digamos, um processo histórico de fusão entre o capital e o Estado, que se realiza completamente na União Soviética, mas que é uma tendência histórica, da qual tanto os países fascistas totalitários, como os países democráticos, capitalistas, também estavam vivendo. Então, essa tendência realiza uma busca da própria economia de superar uma contradição da economia capitalista. Qual é a contradição fundamental da economia capitalista, segundo Marx? É a contradição entre uma produção que é social e uma apropriação que é privada. O Marx está querendo dizer com isso que, de fato, do ponto de vista material, né, a divisão do trabalho na sociedade capitalista faz com que todos os ramos da economia capitalista sejam, de algum modo, interdependentes, né? Portanto, a produção ela é social, mas as formas de apropriação são formas privadas. Mas quando Marx fala formas de apropriação são formas privadas, ele não está se referindo à forma jurídica de propriedade. O Marx está falando nas formas fundamentais de apropriação, ou as formas fundamentais de rendimento, né, da sociedade capitalista, que é o salário, que é uma forma privada de apropriação, o lucro do capitalista e a renda da terra, né? Portanto, são todas formas privadas de apropriação dos resultados de uma produção que é social. Como é que interpreta o Ritz? Ritz considera que essa contradição ela é superada com a abolição da propriedade privada burguesa dos meios de produção. Mas essa contradição, que é superada pela expropriação da propriedade burguesa dos meios de produção, certo? Ocorre com a nacionalização / estatização dos meios de produção. Essa contradição, portanto, que resulta, seja na crise econômica, seja no armamentismo, na tendência à guerra, né, ela é resolvida pela expropriação da burguesia com a estatização dos meios de produção. Na Rússia, isso ocorreu como resultado de uma revolução proletária derrotada, né, mas que estaria ocorrendo na Alemanha e na Itália com o movimento fascista, que ele considera que é um movimento anticapitalista, tá certo? Portanto, o discurso anticapitalista contra os banqueiros, contra os grandes industriais, contra as elites, né, contra o sistema, não era puramente demagógico, de fato expressava uma tendência econômica e social, né, e que se realizava de maneira mais pacífica, né, num acordo entre os sindicatos e o Estado nos Estados Unidos. O coletivismo burocrático, portanto, estaria em algum grau na Alemanha e na Itália e em germe nos Estados Unidos, né? E ele se caracterizaria por uma propriedade coletiva dos meios de produção,
uma propriedade coletiva interna à burocracia. Os meios de produção se constituiriam numa propriedade de classe, o que eles chamam de propriedade de classe. Aí é outro problema teórico, né? Ele diz que na sociedade capitalista há uma exploração do capitalista privado sobre os seus operários. No coletivismo burocrático, há uma exploração da classe burocrática enquanto tal sobre os trabalhadores enquanto classe, certo? Portanto, a gente passaria de uma exploração capitalista individual ou capitalista privado para uma exploração da classe, tá? Baseado numa propriedade dos meios de produção, que é uma propriedade de classe. O que se deve, o pequeno reparo, mas que é importante aí, é que, na verdade, nenhum capitalista privado no capitalismo vive da exploração dos seus operários, por dois motivos. Porque existe uma transferência, pelos próprios mecanismos de mercado, há uma transferência de valor que o capitalista A extrai dos seus operários, parte dessa massa de mais-valia se transfere através das relações de mercado para outros capitalistas, de modo que termina se constituindo uma taxa média, mais ou menos uma taxa média comum, né, de lucros entre os capitalistas. Na verdade, a exploração, já numa sociedade baseada na propriedade privada dos meios de produção, é uma exploração de classe. Tá? No entanto, o que ele quer chamar a atenção é que a propriedade dos meios de produção não sendo privada é uma propriedade de classe, é uma propriedade da classe, de nenhum burocrata individualmente. Portanto, a burocracia, ela deixaria de ser um meio de realização dos interesses capitalistas, como ocorre numa sociedade capitalista, e ela passa a ser o próprio fim. Ela mesma é a classe cujos interesses são realizados. Se trata, portanto, da constituição de uma classe exploradora muito específica. Que aí precisaria, como o Trotsky diz, dizer como é que essa classe, quais são os mecanismos de dominação econômica dessa classe, ou como é que essa classe explora os trabalhadores, né? Então, primeiramente, não é uma propriedade privada, ok? É uma propriedade coletiva. Essa propriedade, ela não é jurídica, ou seja, a burocracia não se declara juridicamente proprietária. Ela, portanto, não é juridicamente proprietária. Ela é efetivamente proprietária. E ela é efetivamente proprietária a partir de duas coisas. Ela determina o uso dos meios de produção e dispõe dos meios de produção. E o instrumento dela para determinar o uso e dispor dos meios de produção é o plano econômico. Portanto, há uma propriedade estatal, pública, dos meios de produção. No Estado, através de diversos processos sociais e políticos de iniciação, se constitui uma classe burocrática, que é uma classe funcional, tá certo? É uma classe que se constitui a partir da lógica do sistema, né? Portanto, cumpre uma função econômica no sistema, e essa função econômica no sistema é a função de planejar a economia. Esse planejamento da economia é um instrumento, digamos assim, de subalternização do trabalho aos interesses de classe da burocracia. A gente não precisa tentar encontrar muita coerência nesse esforço absolutamente pioneiro, certo? Do Ritz.
tá? E nas condições em que ele pensa, nas condições que ele pesquisa, nas condições que ele escreve. 38, 39, no isolamento mais absoluto e mais absurdo, tá certo? O stalinismo é uma verdadeira máquina de assassinato, não apenas na União Soviética, mas na Europa Ocidental. As pessoas eram assassinadas, perseguidas, sequestradas, etc., né? Pelos militantes do Partido Comunista, que eram, ao mesmo tempo, agentes da GPU. Né? Então, as condições de pesquisa, de elaboração, são as piores do ponto de vista político e do ponto de vista intelectual, que é o isolamento. Então, veja, ele começa dizendo o seguinte: a tese dele é que o mecanismo fundamental dessa exploração de classe é a produção e a apropriação da mais-valia. Portanto, se eu digo mais-valia, eu estou falando da atuação da lei do valor, né? Eu estou falando da constituição do valor econômico que se dá nas relações de mercado. No entanto, diz ele, não há relações mercantis na União Soviética. Não há relações mercantis no coletivismo burocrático. Preço, salário, né, são, na verdade, ficções. Né? Porque tudo isto não é constituído pelo confronto dos agentes econômicos privados entre si, como ocorre no mercado. Portanto, não há verdadeiramente o preço, não há verdadeiramente o salário, não há verdadeiramente o lucro das empresas. Tudo isto é determinado a partir do controle absoluto que a burocracia tem sobre os meios de produção. O plano econômico determina o salário, determina o preço das mercadorias, determina os seus próprios salários, etc. Portanto, diz o Urides, nós não podemos falar nem mesmo em salário. Nós não podemos falar nem mesmo que na União Soviética exista proletariado. A classe trabalhadora da União Soviética está submetida a uma nova forma de servidão ou de escravidão. E por que está submetido a uma nova forma de servidão ou de escravidão? Porque o que caracteriza o trabalho assalariado é a liberdade jurídica de compra e venda da força de trabalho. Portanto, o proletário é aquele cujo salário é determinado pela lei da oferta e da procura a partir tanto da concorrência dos capitalistas entre si, como da concorrência entre o comprador e o vendedor da força de trabalho. Portanto, proletários e capitalistas. A luta do proletariado é uma luta que é uma forma, digamos assim, de pressão do vendedor de uma mercadoria que é a força de trabalho. Olha, isso não existe na União Soviética, na medida que todos os meios de produção são estatais. Se na União Soviética há um único patrão, um único chefe, na verdade, esse cara não que é o Estado, não é patrão. A burocracia, como determina completamente o uso dos meios de produção, ela tem sob dependência a totalidade dos trabalhadores. Portanto, a totalidade dos trabalhadores são diretamente dependentes, portanto, não se constitui mais uma dependência econômica, porque qual é segundo Marx, qual é a dependência do proletário ao capital? Justamente isso, o proletário é dependente do capital. O proletário não é dependente deste capitalista ou daquele capitalista. Né? Não se trata de uma dependência jurídica ou política do proletário ao capitalista. Se trata o quê? O que caracteriza a base dessa relação social capitalista é que aquele que tem a força de trabalho não tem as condições do exercício do trabalho, ou seja, não tem os meios de produção. A força de trabalho é, portanto, dependente dos meios de produção e o proletariado é dependente do capital. Mas não há uma dependência jurídica do trabalhador,
não há uma relação de independência pessoal e juridicamente estabelecida do trabalhador ao patrão, como ocorria na servidão de gleba, por exemplo, na Idade Média. O coletivismo burocrático é uma nova forma de dependência jurídica, ainda que não pessoal, mas não é uma dependência econômica, é uma dependência jurídica, na medida em que o controle absoluto dos meios de produção pela burocracia faz com que os trabalhadores sejam juridicamente dependentes da burocracia, não havendo a liberdade econômica de vender ou não vender sua força de trabalho para ela, na medida em que ela é a presença total do ponto de vista econômico, e dizer que não aprendendo do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, do ponto de vista cultural, do ponto de vista político. Daí justamente porque ele diga que o poder de classe da burocracia é totalitário, né? O poder de classe é totalitário porque é o controle total da economia. Ora, na medida que essa classe, em bloco, efetivamente, na prática, proprietária em bloco dos meios de produção, não há um proletariado que lhe venda sua força de trabalho. A classe trabalhadora é diretamente dependente, juridicamente, e não economicamente, juridicamente, pelo controle jurídico, político, policial, que a burocracia tem dos meios de produção. Portanto, a burocracia ela é uma classe proprietária, não porque seja juridicamente proprietária, ela é uma classe proprietária porque ela determina o uso e dispõe dos meios de produção. Tá? Todo o debate é interno à burocracia e a luta que ocorre entre as fações burocráticas, né, é uma luta que se baseia numa solidariedade de classe fundamental, né, no interior da própria burocracia, de modo que a burocracia em bloco domina os meios de produção em sua totalidade e submete a si a classe trabalhadora em sua totalidade. O mecanismo econômico de submissão da classe trabalhadora ao domínio de classe da burocracia se dá pelo mecanismo mesmo que institui a burocracia como classe proprietária, o elemento jurídico, político, policial, né? De modo que é isso, digamos assim, que caracteriza o domínio de classe da burocracia como um domínio totalitário, né? Porque na Revolução Traída, nesse capítulo 9, que é um texto maravilhoso, e é um texto maravilhoso porque você vê ali que o Trotsky está tentando. Como ele está tentando, ele diz coisas opostas, inclusive. Então, contra o stalinismo, que diz que a União Soviética é socialista, ele pega e diz: a propriedade estatal não é propriedade social. E, aliás, a propriedade é estatal porque não pode ser social. Tá? É exatamente esse argumento que o Ulrich vai utilizar contra Trotsky. Olha, você está dizendo, Trotsky, que é um Estado operário porque se baseia na propriedade estatal? A propriedade estatal não é social. Se ela não é social e, ao mesmo tempo, não é capitalista privada, quem é o proprietário desses meios de produção? Aí o Ulrich diz: bom, nós vamos ter que pensar isso nas tendências mais gerais da economia mundial. E nas tendências mais gerais da economia mundial está desaparecendo o capitalismo individual. É uma tendência do capitalismo, que, aliás, já estava no livro do Hilferd, em 1910, o livro do Lenin, em 1916, sobre o imperialismo.
né? Toda a elaboração marxista dos anos 10 sobre o capitalismo, sobre o novo capitalismo, era justamente o capitalismo concentrado, centralizado, do capital financeiro, das sociedades de ações, etc., que há um certo desaparecimento do capitalismo individual. Só que o Ritz, para ele, isso leva a um nível de desindividualização ou de desprivatização da propriedade dos meios de produção, né, que termina constituindo uma nova formação social.